Olá, meu nome é Renato Marinho, eu faço parte da equipe Casa e Mercado, que é uma plataforma produtora de conteúdos para arquitetura e para o design de interiores. E estamos aqui hoje inaugurando um novo projeto, que é a Quinta Gastronômica Casa e Mercado. Aqui na Fischer Design House, em companhia da Ana Chapela, que além de ser a coordenadora de eventos aqui da casa da Fischer, é também uma excelente cozinheira, uma grande chefe. E enquanto nós estaremos aqui conversando com os nossos convidados sobre arquitetura e sobre aquilo que a arquitetura pode vir a conversar, a Ana vai estar aqui preparando surpresas para que a gente possa degustar já já, ok? O tema de hoje, arquitetura e o tempo, será um primeiro tema de muitos outros que virão mês a mês. Arquitetura. Arquitetura a gente pode entendê-lo como um fenômeno cultural espaço-tempo. E há muitas origens dos diversos tempos. Há o tempo do movimento, o tempo do projeto, o tempo das edificações, o tempo dos materiais, o tempo das trilhas. Enfim, muito a se falar. E para isso, claro, a gente tem aqui convidados expertises em arquitetura e sobre tudo que pode vir a conversar com a arquitetura. E é eles que a gente vai chamar agora para a gente iniciar a nossa conversa. Muito obrigado pela presença, Daniel. Muito obrigado pela presença, Fernando. O arquiteto Fernando Viegas, vamos falar um pouquinho dele. Arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, onde inclusive concluiu o mestrado. Coordenador do curso de pós-graduação da Escola da Cidade, Geografia, Cidade e Arquitetura. Aliás, presidente adjunto da Associação Escola da Cidade desde 2019. Sócio fundador do escritório Una Muniz Viegas, desde 2019, e professor convidado da Harvard Graduate School of Design em 2021. E para conversar com o Fernando Viegas, temos aqui conosco, muito obrigado pela presença, o arquiteto Daniel Corsi, arquiteto e urbanista pela FAO Mackenzie, formado em 2003, mestre pela FAUSP em 2012, professor da FAO Mackenzie, Escola da Cidade, titular do Ateliê Daniel Corsi e premiado em diversos concursos públicos nacionais e internacionais. Exemplos: o setor habitacional QNR 06 da Cinelândia, que fica no Distrito Federal, a nova sede administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, o Complexo Trabalhista do TRT Goiânia, enfim, projetos que já foram expostos no Brasil e no exterior, incluindo as 12ª, 14ª e a 16ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e espero que seja divertida essa conversação. E, claro, uma conversação que parte de uma provocação. Então, essa é a ideia. Eu faço uma provocação e vocês podem refletir sobre ela, do jeito que vocês acharem melhor, e espero que isso seja bastante explorado, todas as possibilidades que vocês encontrarem. Então, uma primeira provocação para vocês. Do arquiteto Solá Morales, espanhol. O espaço se percebe no tempo. O tempo na arquitetura é uma experiência espacial? E eu começo essa provocação com você, Daniel. Por favor, suas reflexões. Olha lá. Bom, primeiro, obrigado, Renato, pelo convite. Eu agradeço também a você e a Casa e Mercado. É um prazer estar aqui, junto com o Fernando. Grande admiração, grande companheiro também de muitas conversas. E é um prazer também estar aqui discutindo um tema que é fundamental, ou seja, arquitetura e tempo, inesgotável, e que quando o convite surgiu já fez, né, uma provocação só de ouvir o termo, né? Mas enfim, é algo que interessa muito conversar e
Acho que acima de tudo é algo, como eu falei há pouco, inesgotável. É sempre uma conversa que busca a gente entender mais o que se está falando e, enfim, né? E vamos tentar aqui mostrar alguns pensamentos, né? Mas, enfim, se o tempo é espacial, né? Eu acho bonita uma colocação, você, agora que você cita o Solá Morales, que é um espanhol, né? Me lembrou de um escultor espanhol chamado Eduardo Chillida, que além né, de um excelente escultor, enfim, uma obra incrível, também escrevia e tem uma obra poética muito bonita. Onde coloca o seguinte, falando sobre o espaço e sobre o tempo, né? Que o que define o espaço é o limite, ou seja, é a fronteira, né? Algo físico. E o que delimita o tempo é o presente. E ele coloca o seguinte, essas duas coisas elas são imensuráveis, né? O presente é um instante que a gente não consegue medir o que ele é, né? É um ponto, né? Sem uma certa medida e sem uma maneira de compreendê-lo, mas é onde a gente sempre está, né? E a gente não sabe onde a gente está, porque é algo que a gente não consegue entender plenamente, como talvez a gente entenda o que é passado, como a gente às vezes entenda o que pode ser o futuro, né? E quando você coloca essa questão do espaço, né, e da arquitetura e do tempo, talvez a arquitetura seja ou possa ser entendida como uma referência de medida do que é o tempo, né, e do que é o espaço. E essa é uma dimensão que é muito bonita de se pensar como manifestação, como registro do que é a nossa cultura humana, né? E uma maneira também, eu acho que disso, né, de criar uma referência em relação a onde nós estamos, porque de um jeito ou de outro, qualquer matéria física construída, e nisso a arquitetura se encontra, a escultura também pode ser entendida como isso, né? Tem um lado que ela permanece, ela fica. Não sei por quanto tempo, aí depende de outros fatores, né, Fernando? De quantas arquiteturas existem distintas, né? Mas acho que essa dimensão, né, da permanência da arquitetura, e a permanência pode ser de um dia, ou como pode ser de milhares de anos, né? E por que não até mais, se entender que a arquitetura pode ser um simples abrigo, ou uma caverna, né? Ou alguma coisa que nos acolhe. Acho que é algo que sempre me interessou muito ao falar de tempo, né? Ou seja, o que é a permanência? Sendo talvez a arquitetura uma unidade de medida de tempo, porque ela realmente nos coloca diante de uma ideia de que nós estamos passando, né? A arquitetura também passa, mas ela perdura talvez um pouco mais do que nós aqui, para o nosso, né? Acho que para o nosso desafio, né? E para as emoções que a gente busca ao pensar arquitetura, né? Acho que gostaria de começar colocando essa questão para o Fernando, né? Sobre a permanência também. Muito linda, né? A questão mesmo, do jeito que você coloca. Vamos dizer, quantas possibilidades, né, de diálogo, de relação, de reflexão que a arquitetura permite sobre essa questão do tempo. Essa permanência da arquitetura, vamos dizer, como um registro material dessa, vamos dizer, do que foram as sociedades, do que foram os seus tempos. Essa linda forma de pensar uma relação totalmente intrínseca de tempo e arquitetura, por muitos aspectos, né? Essa ideia dessa permanência da arquitetura como um lugar onde se mede, eu acho tão bonito essa forma com que você começa, né? Nós já somos arquitetos depois da teoria da relatividade, onde o espaço e o tempo já estão construídos cientificamente, né, com uma coisa juntos, e todos estudamos a velocidade mecânica como ΔS sobre ΔT, ou seja, essas velocidades do nosso tempo também são medidas nessa relação entre tempo e espaço. Isso eu acho uma coisa muito bonita. Mas essa ideia, vamos dizer, material da arquitetura como um registro de se medir sociedades, vida, isso é muito bonito, porque revela muito do que foram essas passagens nossas por aqui. E esses tempos são distintos. Basta lembrarmos, vamos dizer, a ocupação da nossa América, né, Dani, vamos dizer, as sociedades que eram sociedades hierarquizadas, que construíam pirâmides, que construíam com pedra,
né? Ou são sociedades onde a gente ainda tem esse registro material. Todas as nossas ocupações tropicais, né, desses nossos antepassados que viveram não nos altiplanos, construíram, né, e cultivaram, vamos dizer, florestas, e construíram com a madeira e com a palha em sociedades que eram muito mais coletivistas. E esse registro, ele passa por oralidades, ele passa por uma outra forma de se estar no mundo. Então, até essa questão, eu acho muito bonita, da revelação de quanto dura e quanto não dura uma arquitetura. A arquitetura é feita, muitas vezes, por matéria que está falando de tempos que são geológicos, né? Isso é uma coisa muito impressionante, você usar uma pedra que você sabe que está aqui há milhões de anos, né? Essa ideia dos recursos com que a gente se abriga, eu acho uma coisa linda que está na arquitetura, que fica manifestada, né, culturalmente, em cada um dos seus tempos, em cada um das suas arquiteturas, nas suas épocas. Então, os tempos de uma vida, né, que você vive, os tempos, vamos dizer, nós estávamos comentando, você citou um grande escultor. A representação da arquitetura. Olha a beleza que foi, vamos dizer, depois da teoria da relatividade, a gente entender movimentos onde, como o cubismo, né, que o espaço era representado a partir de uma noção de tempo. Todos os livros, né, o Gideon, espaço, tempo e arquitetura, quando de fato a arquitetura incorpora uma noção de deslocamento, né, no espaço. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aqui para poder nos divertir nessa conversa, que começa de maneira linda. A ideia de medir as nossas vidas, medir o nosso lugar, eu acho muito bonito. Estamos aqui no evento gastronômico, né? Ao mesmo tempo que conversamos, temos aqui a Ana, que está aqui, ó, fazendo uma salada, e, enfim, olha que interessante. Há uma receita, há um projeto, há uma composição, há uma texturização, há elementos. Ela procura harmonia entre esses elementos, né? E já já a gente vai ter pratos que a gente vai percebê-los não em perspectiva, mas né, de forma a convencionar uma certa simultaneidade desses elementos. Mas sempre que eu vejo os pratos da Ana, eu penso o seguinte: vejo uma certa impermanência aqui. Então a gente vai ver um vídeo do nosso apoiador Fischer e já já a gente vai falar sobre arquitetura e a impermanência, ok? Voltamos aqui dando continuidade à nossa conversação sobre arquitetura e tempo com Fernando e Daniel. E claro, antes da gente ver aí, né, o vídeo do nosso apoiador, eu estava falando de Ana e a impermanência. Na arquitetura, vocês falaram em impermanência e vocês falaram como duração da coisa, do objeto fixo. O espaço, ele é percorrido. O espaço, ele sugere movimento, ele sugere uso. Uma pergunta para vocês, né? A arquitetura dá forma física ao tempo? Quem? Daniel, vamos começar com eu você. de novo? Ou melhor, quer que ele fale primeiro, só para você? Vai, Fernando. Só colocando. E não há uma certa impermanência, ou seja, não faz parte da característica do tempo a impermanência? Eu acho muito bonita a ideia de que a arquitetura nunca está pronta.
eu acho muito bonita a ideia de que, como as cidades, que nunca estão prontas, é um trabalho permanente nosso. Tenho dificuldade de pensar qual é o momento em que um edifício está pronto. Porque são estruturas, vamos dizer, feitas, é uma infraestrutura para a vida. Então, vamos dizer, o que dá vida, o que faz o edifício virar arquitetura é a própria vida, né, vivida lá dentro. Então, me parece linda essa ideia de que um edifício que foi feito para um determinado uso, ele tem características, vamos dizer, que amparam a vida, como uma ventilação, a iluminação, materiais que te dão um conforto que é físico, que é acústico, e ao mesmo tempo permitem que essa vida vá se transformando ao longo do tempo. Então, quantos edifícios que foram feitos para uma determinada função, que falavam muito especificamente do seu tempo, das necessidades daquela sociedade, foram se transformando como a cidade e foram adquirindo outros usos, e você não sabe muito bem o momento em que ele está pronto e o momento em que ele segue construindo o seu papel como arquitetura, né? Então, existe uma discussão bonita que uma vez ficou registrada numa conversa, acho que está até no livro do Paulo Mendes da Rocha, que era uma conversa dele com Luigi Snozi e com Álvaro Siza, que eles estavam diante de uma ruína e que surgiu a frase: arquitetura começa quando termina a função. É muito bonita a ideia de que o edifício, vamos dizer, a arquitetura ela se torna plena a partir do momento dessa apropriação dos usos da vida, das pessoas. E nesse sentido, como as cidades, elas estão sempre em transformação. Então, essa ideia de uma arquitetura que está em processo, eu acho muito bonita. E eu acho que ela se revela também na forma como é construída. Me agrada muito a arquitetura que você percebe como foi sendo feita, como ela foi construída, que até o próprio processo de construção dela se revele nas primeiras formas de se habitar, e que ao mesmo tempo sejam sólidas o suficiente, sólidas não no sentido material, mas no sentido, vamos dizer, conceitual, para que ela se adapte a outros usos. Então, voltando ao Luigi Snozi, que é um grande arquiteto, ele tinha alguns aforismos que era muito lindo, e ele tinha um que era assim: se você quer flexibilidade, construa com pedra. Ou seja, essa ideia de que a arquitetura é um arcabouço, né, um amparo para essa vida que pode se transformar. Quanto das nossas cidades vai ser isso, né? Quanto que a gente pode imaginar esses edifícios que estão vazios no centro, foram feitos para serem um tipo de escritório, de trabalho que era do século passado e que vão se transformar, vão se reinventar a partir de uma outra maneira de se trabalhar, né? Uma outra maneira de se habitar. Então, essa ideia é bonita também, né? De que a arquitetura talvez nunca esteja pronta. Daniel. Olha aí. É fato. Eu acho que o que o Fernando está colocando, né? Inclusive com essas memórias de figuras tão antológicas assim dessa discussão, acho que primeiro mostra isso também, né? Como é um assunto realmente que inquieta, né? É que a arquitetura é um suporte para a vida acontecer, né? E muitas vezes ela também é um suporte como pano de fundo, né? Até um pouco desaparecendo, porque a prioridade é o acontecimento que ali se dá, né? E o Fernando falando isso me lembrou de um edifício, enfim, né? Que eu acho que a gente tem o privilégio de ter em São Paulo, entre outros, mas que é um exemplo incrível, que é o Centro Cultural São Paulo, né, dos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Teles, que é um edifício da década de 80, enfim, e que tem uma pulsação nesse aspecto que você comenta da impermanência, né, que é muito bonito, porque é um edifício que tem muitas vidas. Quando ele abre de manhã, quando ele se encontra no horário no almoço que um dia de semana promove,
quando aquilo se transforma num sábado, num domingo, ou com as atividades que acontecem ali dentro de uma agenda. E o edifício, na verdade, a parte estática, ela se preserva, ele está lá, né? Só que essa parte estática, ela é tão potente, ela é tão versátil, né? Que vai permitindo esse universo muito amplo de apropriações. Então é lindo ver um grupo de jovens dançando num certo lugar que eles conquistaram ali e virou deles. E que não estava no plano, né, do arquiteto, da arquiteta, não estava, né? Ou então ver outro dia eu fui lá, tinha uma figura incrível, que era um senhor de paletó com uma máquina de datilografar, que depois eu fui perguntar, mas quem que é essa? Ele está sempre lá, numa certa rotina, numa certa agenda, e você vê que aquilo é o universo da pessoa, né? Ela está sozinha ali, com um certo ritual que aquele lugar para ela lhe deixa confortável. Eu acho que isso tem um valor muito grande, né? Eu acho que um outro exemplo que não dá para deixar de falar é o próprio Sesc Pompeia, né? Que também guardava isso já antes mesmo do próprio projeto acontecer, né? Uma apropriação das pessoas, enfim, onde de novo a arquitetura passa a ser um suporte muito generoso para que essa liberdade possa ser exercida pelas pessoas, né? Nos seus diferentes desejos, nos seus diferentes perfis e vontades e idades e tempos também, né? Porque se falar de uma criança, né, ou então de um senhor ou uma senhora, a gente tem tempos muito distintos de viver a arquitetura, de viver a cidade, né? E eu acho que entender que existem essas arquiteturas que conseguem acolher essa amplitude são lugares realmente muito inspiradores, são lugares que são contagiantes e que eu acho que influenciam a gente de buscar também, quando possível, esse tipo de situação, de oferecer isso, né? Eu acho que nos move também como desejo de fazer arquitetura, enfim, de buscar aquilo que um espaço pode promover como tempo, né? Nessas outras dimensões da passagem, daquilo que é passageiro, que é um evento, é uma experiência, é um dia qualquer, que não é tão qualquer assim, né? Nossa, muito para nós é muito emocionante imaginar uma criança, né, entendendo e medindo o mundo a partir de um projeto, né, que a gente imaginou e construiu. Essa ideia da arquitetura que vai também construir os tempos de memória de todos nós, né? Nós usamos a memória como um instrumento fundamental para projetar, né? Acho que quem fala disso muito é o Peter Zumthor, né? Que usa a memória como um ativador de certas sensações para conseguir construir, então, nos relatos dele, daquela memória da casa, do avô, das atmosferas, da cozinha, vamos dizer que ele vai reconstruir isso a partir de projetos, né? Ou seja, jogando para o futuro essa memória construída. Agora, imagina a emoção que você construir a memória de uma criança, né? O tempo de vida de uma criança que vai construir essa memória dela no futuro a partir daqueles espaços que você construiu, também construído a partir da sua memória. Eu acho muito bonita essa ideia do tempo também como um elemento tão importante de projeto quanto a matéria, quanto a pedra, quanto o aço, quanto a madeira. O tempo que constrói também essa nossa memória, porque se a gente pensar que imaginação, né, vem de imagem, e a imagem, vamos dizer, é construída como linguagem, né, a partir de uma visão, de uma coisa da nossa memória, você pode associar que a ideia de imaginação, que é uma ideia de futuro, está totalmente calcada, está totalmente apoiada na sua memória que é passado, né? Então, me parece bonita essa ideia também, de que a arquitetura é uma ponte desses tempos, e como diz o Daniel, lindo, né? O presente que já se foi é exatamente esse tempo entre essa construção de uma memória que vira uma imagem, ou seja, vira linguagem, para se transformar em imaginação. Acredito que o Daniel quis dizer que o presente é um instante que se anula a si mesmo infinitamente. Para você, a forma segue a função? Ou seja, estou aqui hierarquizando
dando uma hierarquia, função e forma. É a forma que segue a função, falando de arquitetura, um projeto? Eu acho que, de maneira estrita, não. Eu não acho que a forma segue a função. Eu acho que a forma segue tanta coisa. Eu acho que a forma segue a memória. Eu acho que a forma segue um debate com o lugar. O lugar, não o terreno específico, mas, vamos dizer, a sociedade que o habita e também a questão geográfica, física, muito. Eu acho que a forma segue a disponibilidade de materiais. Eu acho que a forma segue a disponibilidade de recursos, inclusive de grana que você tem. Eu acho que a forma segue 1 milhão de coisas. Eu acho que a função é um dado, sim. Mas a forma, inclusive, segue a ideia de que talvez a função passe, a função imediata. Que a gente raciocina com a ideia de que um dia possa virar ruína. Mas olha, pergunto, você não acha que, de certa forma, a temporalidade do espaço é articulado pela função? Então, é interessante. Esse é um dilema clássico da arquitetura, né, Fernando? Que é a relação entre forma e função. Que a arquitetura, eu acho que fundou ou investiu nesse dilema num dado momento da história e que não conseguiu mais resolver, porque eu acho que não precisa resolver. Então a questão é a seguinte, eu acho que o que a gente precisa se perguntar é de que funções a gente está falando. Okay. Né? Porque o Fernando explicou muito bem essa coisa da forma, e que é isso, a forma ela é originada por muitas funções. Agora, isso é um outro lado que eu acho interessante, de que função a gente está falando, porque por um dado momento a arquitetura vinculou função unicamente àquilo que ela abriga como atividade, né? Como uso. Né? Se aquilo é uma casa, se aquilo é um hospital, se aquilo é uma escola, se aquilo é um quarto, é uma cozinha, né? Agora, o que entra nisso, que o Fernando está falando também, eu acho que a matéria é função, a memória é função, o tempo é uma função. Ou seja, a arquitetura também tem que, de uma maneira, né, tentando ser didático, funcionar para esses termos. Ou seja, que função ela desempenha quando a gente fala de memória, de tempo? Se ela ignorar esse critério, né, ela está ignorando uma série de outros valores que ela também é responsável, ou pode ser responsável. Ou seja, a arquitetura sim tem uma função de falar sobre o tempo, né? De falar sobre a memória, as emoções. E talvez a gente tenha também dentro da história da arquitetura, né, um dos maiores nomes, que é Oscar Niemeyer, que tanto falou que a beleza é uma função. Né? Ou seja, o belo faz parte dessa função. A arquitetura deve desempenhar também, né, esse papel. Então é curioso esse dilema, porque é uma pergunta muito clássica, né, para a arquitetura, e que eu acho que ela mais confunde do que esclarece para a gente mesmo. Né? A gente fica amarrado a essa dicotomia, mas entendendo a fundo cada termo, como o Fernando falou da forma agora, como eu estou falando também de função, né? É uma relação intrínseca das duas e as duas têm que participar, né, de modo equivalente. Agora, eu também, né, acho que muito importante esse comentário do Fernando, quando ele coloca que a forma, enfim, ela é uma síntese também. Né? É através da forma que as coisas se materializam. Né? Porque uma função é quase uma coisa abstrata. Eu posso falar garfo, tudo bem, mas a imagem de um garfo se traduz através de um desenho, né, de uma forma. E aí é onde entra um universo muito amplo de como cada um interpreta o que é um garfo. Que eu sei que ele serve para comer e, né, fixar algo na sua ponta que me leva à boca, né, é evidente. Agora, se esse garfo tem 3 partes, se ele tem 4, se ele tem 5, se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele é... isso compete à interpretação de cada um que vai imaginar o seu garfo, né? Então não existe o garfo ideal platônico, né? Um garfo só, né? Existem muitos garfos a partir da maneira que a gente interpreta. Você sabe que esse projeto Quinta Gastronômica, a ideia é cada mês trazer um tema. Se estamos hoje falando de arquitetura e o tempo, eu acho que a partir dessa predisposição de pensar formas e funções,
o próximo tema talvez seja interessante ser arquitetura e o poder. Né? E claro, eu acho que a gente pode ampliar esse debate e talvez resgotar esse tema. Vamos ao segundo vídeo do nosso apoiador, porque temos o apoiador Trisoft, uma empresa de mais de 50 anos no mercado, com tecnologia 100% nacional, que atende mais de 90 segmentos de mercado, e um deles, conforto acústico para arquitetura. E a gente volta logo. Eu vou cometer uma ousadia. E eu vou afirmar que o trajeto, ou seja, o deslocamento humano, é ele quem constitui o tempo. Como toda ousadia, ele pode ser relativizado e até ser encarado como bobo. Pergunto: é o tempo o organizador e formalizador do espaço? O que você acha, Daniel? Vamos lá. Bom, sem dúvida, o movimento é algo que está na cerne da experiência do espaço, da consciência do espaço, né? Me recordou agora o José Saramago, quando é entrevistado sobre como é que a gente pode construir uma consciência maior sobre o mundo, né? Ele responde: é preciso dar-se a volta. Ou seja, se a gente se mantém estático e parado, né, a gente não consegue construir uma noção mais ampla do que está ao nosso redor. E a arquitetura sendo algo tridimensional, né, o espaço sendo algo tridimensional, se a gente fica estático, a gente tem uma imagem, né, igualmente estática, ou seja, que é uma parcela daquilo que nos envolve. Então, eu acho que a noção da perspectiva, por exemplo, que foi algo que por muitos séculos, né, comandou o que até uma filosofia, né, uma postura, uma visão humana diante das coisas, ainda detinha, eu acho que essa condição, né, de uma racionalidade extrema das coisas. Ou seja, sim, há um ponto ideal, né, há um lugar específico a partir do qual se compreender as coisas, enquanto os outros todos não fazem parte disso, né. A perspectiva é isso, os desenhos clássicos, né, do Renascimento, onde parece que, por exemplo, na arquitetura o edifício era para ser visto exatamente daquele ponto, né? E você não pode sair daquele ponto porque você muda a perspectiva ideal, plena, né? E a história, enfim, eu acho que vai fazendo com que a gente se aventure a partir de outras necessidades e desejos, entendendo que é preciso dar a volta, né? E nesse espaço, acho que nisso as artes também se cruzam muito. E a história da arte fala muito de uma escultura do Rodin, de uma outra figura, né, francesa, que é o Honoré Balzac, onde, diferente das esculturas monumentos mais clássicas, que você vê a figura plena, com uma postura ali, né, ereta e monumental, esse Balzac do Rodin, ele está todo coberto com um manto, onde você não entende muito bem a sua figura, o que, por um certo lado, também causa essa condição do mistério, né? Da vontade de querer descobrir mais sobre o que aquilo é, né? E eu acho que isso é muito ilustrativo para entender também a arquitetura, né? A arquitetura que lida com essa questão da curiosidade, do mistério, do desejo e fazer com que as pessoas se inclinem a descobrir o que há por trás, né? Daquele muro, daquele lugar, daquela porta, o que há para além daquela porta, né? Então, essa condição de aguçar o outro, né, no bom sentido, ou seja, de torná-lo inquieto, né, curioso, e de buscar suas próprias vivências, é algo que faz parte da arquitetura e eu acho que entra nisso, né? É o tempo que ela vai levar, né? Ou seja, ela tem que sair do seu ponto inicial para poder percorrer um tempo no espaço e que vai levar ela, né, sei lá onde ela quiser. E é bonito pensar, eu acho também, que a arquitetura mobiliza muitos sentidos outros nossos. Então,
Estou aqui pensando em talvez grandes eventos arquitetônicos, como por exemplo o Panteão de Agripa em Roma, que desenha a partir do seu óculo, né, um caminho do sol dentro do edifício. Ou seja, está desenhando o espaço e o tempo, né, a partir de uma outra percepção visual, que você pode percorrer ou não. Estou lembrando de outras sensibilidades, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi, de ter ido para a Ilha do Sol, no Lago Titicaca, tá próximo de uma ruína inca, e um dia o cara me falar, amanhã é o equinócio. Se você descer na ruína e ficar no horário tal, você vai ver o sol nascer. E era uma arquitetura que estava desenhada para medir esse tempo. Um espaço desenhado para medir esse tempo. Um espaço que está falando de uma cosmovisão, está falando de uma astronomia, né, de outras relações. Então, me parece bonito pensar também essas outras sensibilidades. Quem já foi e quem viveu, por exemplo, eu estudei na FAUSP, edifício do Vila Nova Artigas, Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Aquela arquitetura é uma arquitetura que constrói uma formação sua como pessoa e como arquiteto que te dá régua para medir o mundo, né? Como o Gilberto Gil fala que a Bahia deu régua e compasso para ele. Aquele edifício da FAU, onde ele te dá uma escala de medida do mundo. E uma delas, na minha opinião, e quem viveu naquele edifício sabe, se te vendarem os olhos e te colocarem no centro do Salão Caramelo, sem você saber onde está, pelo som do edifício, ele entendido quase como um instrumento, você vai construir aquele espaço da sua memória a partir do som. Ou seja, é bonito também pensar, né, que a FAU se percorre pelas rampas como um movimento contínuo, você entende aquele espaço, mas quando você está dentro daquele edifício, se uma nuvem passa na frente do sol, aquele espaço está absolutamente transformado por esse evento temporal que é uma nuvem passar na frente do sol. Então essas outras sensibilidades e sensações também são bonitas para construir espaço. E elas estão absolutamente relacionadas com o tempo, você não acha? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente apreende, né, o espaço a partir desses sentidos todos, onde até mesmo a pele, né, e o tato, que é um sentido difícil às vezes da gente ter uma consciência, diferente da visão, né, que ela é muito mais imediata, clara e até provocada, né, por tudo que está ao nosso redor, né? Mas esse tempo, e aí eu vou dar um outro exemplo agora, talvez no extremo maior, né, daquilo que não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro. Você comentou do Zumthor, né? E eu tive a oportunidade de visitar um dos projetos mais importantes do Zumthor, que são umas termas, e que é um lugar incrível, assim, né? Fenomenal como arquitetura e como experiência, né? E eu saí de lá com uma sensação muito incrível de que a experiência do meu corpo eu nunca tinha tido em outro lugar da maneira que eu tive lá, né? Com essa relação com a água, com que aquilo causa como temperatura, como tato, como som, né? E uma situação muito bonita que é você poder ir à noite nisso e eles colocarem uma regra que é o seguinte: à noite ninguém pode falar. Ou seja, é o tempo do silêncio também, né? É o tempo da imersão completa, né? Dessa sua experiência introspectiva e que pouquíssimas vezes a gente tem, né? Dessa introspecção plena, onde aquilo que proporcionava no fundo também era a arquitetura e a maneira de, conduzir aquela arquitetura, né? Nisso que eu estava comentando de não se poder falar, né? Era uma regra ali, você entrar, uma placa enorme, com uma maneira muito educada, dizendo, fique em silêncio, né? E isso elevava a experiência a um grau, né, muito intenso. E aí, né, só para terminar, que eu acho que é uma palavra que talvez traduza isso, pensando agora, que é a suspensão do tempo, total. Acho que o Goethe, que
naquela viagem para a Itália, usou o termo que a música era... a arquitetura era a música petrificada. Congelada, né? petrificada. Porque essa ideia dos intervalos, né, da música, né, constroem esse espaço. Né? Olha que interessante você fala, Daniel. Se a gente pegar a arquitetura e pensá-la a partir de vários eixos dicotômicos, dentro e fora, horizontal, vertical, área construída, área não construída, se a gente pegar um eixo da simultaneidade e da sucessividade, só para resgatar o que você falou lá atrás e a gente encerrar essa conversa que poderia ir para muito longe e por muito tempo, se o tempo presente é o único que existe e se ele anular a si mesmo o tempo todo, a gente poderia dizer que na arquitetura você tem a percepção do tempo exatamente no eixo sucessividade, que é a perspectiva, né? E a compreensão do espaço na simultaneidade, que é a anulação do tempo. Então eu proponho que a gente encerre essa nossa conversa, que, como eu disse, poderia ir por muito tempo, por muito longe, para a gente experienciar, né, a anulação do tempo nos pratos simultâneos da Ana Chapelle, ok? Tá ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Fischer, muito obrigado, Trisoft, muito obrigado a você que nos assiste e até mais. Daniel, Fernando, por favor, vamos estar aqui junto com a Ana, que vai, claro, mostrar a composição que ela preparou para a gente, uma composição gastronômica. Ana, diz para nós. Fizemos um cuscuz de camarão com linguiça defumada. Sensacional. Duvido que você já comeu um quibe de ervilha. Nunca. Frio, como uma salada. E um vinagrete para acompanhar. Vocês falaram tão lindo de formas e texturas que vocês vão gostar desse. Um estrogonofe de filé mignon com arrozinho branco e uma batatinha palha e de sobremesa um strudel de maçã. Fernando, vamos continuar aquela conversa, né? A arquitetura nos possibilita uma experiência não só visual, obviamente, mas do tato e até do olfato. Um jardim e uma região de cadeira nos propicia isso, mas não o paladar. E hoje a gente vai experienciar uma composição cujo sentido provocado será o paladar. Muito obrigado. Imagina. Obrigado. Sejam muito bem-vindos.